Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Ribeiro e estamos aqui para a nossa 23ª aula do curso de Fundamentos de Python. E o tema da aula de hoje é a instrução while, os famosos laços ou loops de repetição. Então vamos à aula de hoje. Bom, já preparei aqui um material prévio e agora vamos entender primeiro aqui qual é a ideia, qual é a sintaxe básica da instrução while. Então eu coloquei aqui nesse bloco uma definição, um exemplo, né, um modelo de como a instrução while é utilizada. Então, while significa em inglês enquanto. Então, o que essa instrução faz? Enquanto, que é a palavra reservada, while, uma condição declarada for verdadeira ou atendida, aí dois pontos, a ação, o código ou bloco de código a ser executado. Então, esse bloco que está identado, que faz parte do while, ele só vai ser executado se a condição que for colocada aqui for verdadeira. E ele vai ser repetidamente executado enquanto, aí a palavra while, essa condição for verdadeira. Então, se a gente não fizer uma atualização da condição, da verificação, ele vai executando isso, voltando para o while e verificando se a condição foi atendida. Enquanto ela continuar atendida, se a gente não atualizar, ela vai ficar infinitamente atendida e pode gerar um loop infinito. E isso pode ser um problema, pode ser não, é um problema do nosso código. Então vamos ver como isso pode acontecer. Vamos supor, de uma forma bem simples, que a gente vai fazer um script onde a gente pergunta para o usuário quantas vezes ele quer que um determinado print apareça na tela, ele informa esse número, e aí a gente usa o while para fazer esse print. Então eu vou chamar de n esse número de vezes que ele quer, que o usuário deseja que o print aconteça. Então n recebe int, porque é o número de vezes inteiro, né? Uma vez, duas vezes, três vezes, do usuário, a gente já aprendeu que é um input, e aí aqui o texto. Informe a quantidade de prints que deseja. Pronto, aqui vai aparecer uma informação para ele digitar. Então, a gente geralmente, quando executa uma instrução, um while, a gente coloca um contador, que é o que vai atualizar a condição toda hora. Esse contador vai começar em 0, ele pode começar em outros números. E aí eu venho com a condição. While C, que é o contador, for menor do que N, que é o número de vezes que ele quer que o print aconteça, dois pontos, faça alguma coisa. Já vem indentado. Print, e aí eu vou colocar um print aqui, ó. O famoso Olá Mundo ou Hello World. Muito bem. Se eu deixar desse jeito, ele vai imprimir Olá Mundo, vai verificar se C é menor que N, ou seja, se o contador ainda está menor do que o N, e vai imprimir Olá Mundo, quantas vezes for necessário. Desse jeito aqui, o contador não vai ser atualizado, então por mais que eu informe o número de vezes que eu desejo que os prints apareçam, desse jeito ele vai entrar num loop infinito. Olha que interessante. Eu quero que o print apareça 3 vezes. Então, digito 3 e dou Enter. Olha só, ele está executando, ó. Ele está criando uma lista enorme de Olá Mundo, ó. Está infinita. Por quê? Eu coloquei o 3, só que eu não atualizei o contador. Então, toda hora que ele imprime o Olá Mundo, ele imprime o Olá Mundo, mas o contador continua em 0. Então, ele volta para o while C menor do que N, verifica que 0 é menor que o 3 que eu digitei e continua imprimindo. Então, isso é um loop infinito, um famoso ladrão de memória, né? Um problemão no nosso código. Aqui no Colab basta apertar o stop e ele vai parar em algum momento. Demora um pouquinho aqui, né? Porque a gente tem o tempo de execução. E aí a gente tem que colocar na instrução, dentro da instrução while, alguma forma de atualizar o contador. E aí a gente pode usar o incremental, o operador incremental.
C mais igual a 1. Ou seja, a cada print, eu quero que C seja igual ao que ele estava mais 1. E com isso, cada print vai fazer com que o C passe de 0 para 1, depois de 1 para 2, 2 para 3, e aí ele volta, verifica, e no momento em que o C não for mais menor do que o N, ele para o loop. Então vamos rodar esse código aqui, ó. 3, Enter. Pronto, ele imprimiu 3 vezes Olá Mundo e parou. Porque depois da terceira vez, essa condição deixou de ser verdadeira. Vamos entender o que aconteceu. Ele fez o primeiro print. Então ele fez o primeiro print Olá Mundo e fez o quê? Acrescentou 1 no contador. E o contador que era 0 passou para 1. E aí depois que passou para 1, ele voltou para o while e comparou. 1 é menor do que o número que eu digitei, ali no caso 3. Então ele imprime mais uma vez e acrescenta mais 1. Então ele imprimiu a segunda vez e acrescentou 1. E nesse momento o contador ficou igual a 2. Aí ele voltou para o while e comparou 2 com 3, que foi o número digitado. Era menor, ele imprimiu mais 1 e depois somou 1 com o C. Aí o C ficou 3. Aí ele voltou. C3, N3. Então 3 não é menor do que 3. E aí ele deixou de ser verdadeiro e ele interrompeu o while. Ele interrompe automaticamente o laço quando a condição deixa de ser verdadeira. No primeiro print, o contador foi para 1, 1 é menor que 3, condição ainda está verdadeira. No segundo print, foi para 2, 2 é menor que 3, ainda está verdadeira. No terceiro print, imprimiu 3 prints e verificou. C ficou 3, o N3, 3 não é menor do que 3, ele parou de fazer a impressão. Muito simples, né? Agora vamos fazer um exemplo aqui um pouco mais elaborado, usando a mesma ideia, só para a gente treinar. Suponha que você deseja construir um script que solicite ao usuário a informação de quantos produtos ele deseja cadastrar e, na sequência, solicite ao usuário o nome de cada produto a ser cadastrado, um por vez, armazene cada produto em uma lista e, após isso, exiba uma mensagem com os produtos cadastrados. Então, a gente vai usar essa ideia do while, né? Primeiro, colocando essa informação, né? Do N, do contador, criando o while e executando tudo que é pedido aqui no nosso enunciado. Então, vou colocar aqui, ó. Vou chamar de N de novo, que ele vai escrever. N é um int que vem do usuário, é um input, e aqui o texto. Informe a quantidade de produtos que deseja cadastrar. Pronto. Agora eu vou criar o contador, C igual a 0. Eu preciso atualizar esse contador cada vez que ele cadastra um produto, só que agora a gente tem uma necessidade adicional. Cada produto cadastrado tem que ir para algum lugar. E não é um lugar que armazena uma coisa só, é mais de uma coisa. Por exemplo, uma lista. Então, vou criar uma lista vazia, que eu vou chamar de produtos. Recebe uma lista vazia. Por que vazia? Porque não tem nada cadastrado. E aí, dentro do while, eu vou cadastrando cada produto de acordo com a quantidade que ele pediu. Então, aqui eu faço o laço while. While C, que é o meu contador, for menor do que N, faça alguma coisa. E o que é esse alguma coisa? Receba do usuário um produto e cadastre esse produto em algum lugar que possa receber, que é a lista produtos. Então, a gente faz um produtos.append para receber nessa lista o que ele vai cadastrar. E aqui a gente põe a informação do usuário, um input. Input, aí aqui, entre aspas, informe, é o textinho que vai aparecer, o produto que deseja cadastrar. Se eu fizer isso, ele vai aparecer esse texto. Agora eu posso incrementar, eu posso fazer com que informe o número do produto que deseja cadastrar, como por exemplo o ordinal, o primeiro, o segundo, o terceiro, para o usuário ter um pouco de controle. Então nessa informação eu ponho uma f-string, informe o
Aí aqui entre chaves, C, que é o contador que está começando em 0, então o primeiro vai ser 0, eu faço C mais 1. Ésimo, o símbolo de enésimo, né? Produto que deseja cadastrar. Legal. Se eu deixar desse jeito, o loop vai ficar infinito. Por quê? Porque o contador não está atualizando. Então, C mais igual a 1. E aí, depois, fora do laço, eu quero que ele print os produtos. Então, print. Aí, vou pôr my string. Você cadastrou os seguintes produtos. Dois pontos. E aqui entre chaves o nome da lista produtos que vai ter todo mundo. Vamos ver como ficou? Eu vou cadastrar 4 produtos aqui numa loja de móveis. Opa! Ah, o igual tá longinho aqui, ó. Esse igual tem que estar pertinho, mas igual ao operador junto, não com esse espaço. Então, informe a quantidade de produtos que deseja cadastrar. Vou cadastrar 4 móveis. 4. Enter. Aí olha o que ele traz aqui, ó. Informe o primeiro produto a cadastrar. Mesa, por exemplo. Enter. Aí ele pula para o segundo, porque ele está atualizando o contador. Então, cadeira. 3. Terceiro, sofá. E o quarto, que tem que ser o último, porque eu coloquei 4 no N, eu vou pôr cama. E dou Enter. Aí ele encerra o loop e passa para isso aqui, para esse print que está fora. Você cadastrou os seguintes produtos: mesa, cadeira, sofá e cama. Bem legal, né? Essa instrução, esse laço de repetição, esse loop while, é muito utilizado nos scripts. E ainda mais combinado com as outras instruções que a gente já viu, como a for, como o if, elif, else. Então, nos próximos vídeos, a gente vai fazer um pouco dessas combinações e deixar os nossos exemplos mais incrementados. Vocês estão percebendo que a gente já está evoluindo bastante nos nossos códigos e daqui para frente vai ser cada vez mais nesse sentido, nesse ritmo. Então, quem já tem bastante familiaridade para assistir daqui para frente vai ser tranquilo. Quem ainda não tem, talvez seja necessário reassistir, ou quem não assistiu, os vídeos anteriores. A playlist toda está disponível, sempre com esses collabs, né? Com cada um desses scripts dos códigos que eu vou deixando ali disponível para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, pessoal!